Fala turminha, um prazer ter vocês aqui mais uma vez para mais uma das nossas videoaulas. E turminha, a nossa videoaula de hoje é de História, onde nós vamos resolver juntos as atividades da plataforma referente às semanas 25 e 26, onde nós aprendemos um pouquinho sobre a história do nosso país, onde nós aprendemos sobre a independência do Brasil. Muito bem, então para nós continuarmos essa videoaula é necessário que você vá correndo buscar o seu caderno, o seu lápis e também a sua borracha, pois chegou a hora da correção. Muito bem, meus queridos alunos, então vamos acompanhar juntos a leitura desse pequeno textinho que vai nos contar um pouquinho sobre a história da independência do Brasil, a história da independência do nosso país. Aqui nós temos o título do nosso texto, que é Independência do Brasil. Logo abaixo nós temos aqui a bandeira do nosso país, que é muito bonita, diga-se de passagem. E depois nós temos o nosso textinho. Então eu gostaria que vocês acompanhassem juntos comigo a leitura desse pequeno textinho que vai nos dizer o seguinte. Depois que os portugueses chegaram ao Brasil, nosso país passou a pertencer a Portugal. Muitos brasileiros lutaram e morreram para que o Brasil fosse um país independente. O rei de Portugal, Dom João VI, morou por algum tempo no Brasil e, quando foi embora, deixou seu filho como príncipe regente. Turma, antes de nós continuarmos a leitura do texto, eu vou falar para vocês que o filho de Dom João VI se chamava Dom Pedro. Faltou essa informaçãozinha aqui neste parágrafo para fazer um pouquinho mais de sentido. Então, vamos continuar sabendo dessa informação. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro recebeu mensagens vindas de Portugal, que aumentavam o domínio daquele país sobre o Brasil. Ele estava, nesse momento, às margens do riacho Ipiranga, em São Paulo, e gritou para os seus soldados: Independência ou morte! Desde esse dia, o Brasil tornou-se um país independente. O príncipe Dom Pedro foi coroado como primeiro imperador do Brasil e passou a chamar-se Dom Pedro I. Muito bem, turma, então nós acabamos de acompanhar um pouquinho, de forma bem resumida, a história da independência do nosso país. E nós temos aqui algumas informações muito importantes. Nós temos aqui a primeira informação que nos fala que depois que os portugueses chegaram ao Brasil, ao nosso país, ele passou a pertencer a Portugal. Então, turma, durante muito tempo, o nosso país, o Brasil, ele não pertencia aos brasileiros, ele pertencia aos portugueses. Uma outra informação que nós vimos aqui é que o rei de Portugal, Dom João VI, e turminha, aqui muitos de vocês leram D. João Vi. Na verdade, esse Vzinho aqui, com esse sinalzinho aqui, significa sexto. É em números romanos e vocês vão aprender mais pra frente. E esse D aqui significa Dom. Portanto, aqui o que nós temos é Dom João VI. Nós vimos aqui que o Dom João VI, que era o rei de Portugal, ele morou por algum tempo no nosso Brasil. O Dom João, esse português, o rei de Portugal, ele arrumou briga, ele arrumou encrenca com os franceses. Então eles vieram fugidos aqui para o Brasil. E durante esse período que os portugueses, que Dom João e a sua família moraram aqui no Brasil, as coisas começaram a se desenvolver aqui na colônia. Os portugueses chamavam o nosso país de colônia, pois era uma colônia que pertencia a Portugal. Então, durante esse período que Dom João morou aqui no Brasil, as coisas começaram a funcionar um pouco melhor, pois começaram a se criar bibliotecas, praças e também muitas outras coisas que fizeram com que o nosso país, com que a colônia, na verdade portuguesa, começasse a se desenvolver. Então, os brasileiros começaram a gostar disso. Porém, quem não gostou nem um pouco disso foram os portugueses que estavam lá em Portugal, pois eles começaram a exigir que o rei de Portugal, Dom João, não ficasse no Brasil, e sim que ele retornasse a Portugal. Então, depois de muito tempo, depois de muita pressão dos portugueses, Dom João ele teve que retornar a Portugal e ele deixou, como nós vimos aqui na informaçãozinha do nosso texto, o seu filho. Ele deixou seu filho como príncipe regente. O nome do filho de Dom João, turma, é Dom Pedro. Dom Pedro ficou aqui no Brasil para que o Brasil permanecesse como uma colônia de
Portugal. Porém, os brasileiros começaram a perceber que com a ida de Dom João VI para Portugal, com o retorno de Dom João VI para Portugal, as coisas começariam a piorar novamente. Então, os brasileiros não gostaram nem um pouco disso e fizeram muita pressão para que o filho de Dom João VI, para que Dom I, fizesse com que o Brasil se tornasse um país independente. Ou seja, fizesse com que o Brasil fosse um país que não dependesse mais de Portugal. Então, como nós vimos aqui, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro recebeu mensagens vindas de Portugal que aumentavam o domínio daquele país, de Portugal, sobre o Brasil. Então, ele estava às margens do rio Ipiranga, do riacho Ipiranga, em São Paulo, e gritou para os seus soldados: independência ou morte. Desde esse dia, o Brasil tornou-se um país independente. Ou seja, quando Dom Pedro disse independência ou morte às margens do rio Ipiranga, ele disse que ou o Brasil se tornava um país independente ou eles iriam lutar até a morte. E como nós vimos aqui, desde esse dia o Brasil se tornou um país independente. E a última informação que nós vimos no nosso texto é que o príncipe Dom Pedro foi coroado como primeiro imperador do Brasil e passou a chamar-se Dom Pedro I. Tudo bem, turma? Então essa é a história bem resumida da independência do nosso país. E agora que nós já conhecemos um pouquinho dessa história, nós podemos responder as nossas questões, não sem antes vermos essa ilustração aqui, que ilustra um pouquinho de como que era o sentimento, de como que tudo aconteceu às margens do rio Ipiranga naquele 7 de setembro de 1822. Então nós temos aqui neste cavalo Dom Pedro I e aqui ele está gritando independência ou morte. Muito bem, então agora vamos responder as nossas questões, começando pela questão de número 1, que vai nos pedir o seguinte: o que os brasileiros fizeram para conseguir a independência do Brasil? Turma, logo no comecinho do nosso texto, e nós inclusive podemos voltar para ele para nós podermos ver essa informação, nós temos aqui que nos diz que muitos brasileiros lutaram e morreram para que o Brasil fosse um país independente. Então, muitas vezes, os brasileiros lutaram para que o Brasil fosse um país independente. Porém, os exércitos dos portugueses reprimiam com muita violência e acabavam matando estes brasileiros. Então, essa é a resposta para a questão de número 1. Muitos brasileiros lutaram e morreram para conseguir a independência do Brasil. Logo depois nós temos aqui a questão de número 2, que vai nos perguntar o seguinte: quem foi coroado o primeiro imperador do Brasil? Muito simples, né, turma? Nós vimos que foi o filho de Dom João VI, que foi Dom Pedro. Então aqui a resposta é Dom Pedro. Depois nós temos aqui a questão de número 3, que vai nos pedir o seguinte: complete os espaços em branco com as informações do texto. Então aqui, turma, nós temos uma frase onde nós precisamos completar essa frase que tem esses espaços em branco com as informações que nós acabamos de ver no texto. Então, vamos fazer a leitura da frase. Quem proclamou a independência do Brasil foi... Então, quem foi que proclamou a independência do Brasil? Nós acabamos de ver, né, turma, que foi Dom Pedro. Aqui nós temos a continuação. No dia... Então, aqui nós precisamos colocar o dia. De... Aqui nós precisamos colocar o mês. De, e aqui nós precisamos colocar o ano, na cidade de São Paulo. Então, para a gente completar essa atividade, nós precisamos colocar a data, o dia, o mês e o ano, e também o local onde aconteceu a proclamação da República, que foi a cidade. Se nós voltarmos para o nosso texto, nós conseguimos retirar todas essas informações. Então, nós temos aqui, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro recebeu mensagens e ele estava no riacho Ipiranga, em São Paulo, então essa é a cidade, e gritou para os seus soldados, independência ou morte. A partir desse dia, o Brasil se tornou um país independente. Então, para nós completarmos essa frase da questão de número 3, nós vamos ter o seguinte: quem proclamou a independência do Brasil foi Dom Pedro, no dia 7 de setembro de 1822, na cidade de São Paulo. Bem simples, bem facinho, né, turma? Todas as informações estavam no texto. Depois nós temos aqui a questão de número 4, que vai nos fazer uma pergunta e vai nos perguntar o seguinte:
Na sua opinião, o que significa independência? Então nós precisamos pensar o que significa, afinal de contas, independência. Independência do Brasil. O que significa independência? E turma, independência, ela significa não depender de ninguém, não depender de nada nem de ninguém. Então, o nosso país, o Brasil, ele era um país que dependia de Portugal. Chegou um momento que os brasileiros não queriam mais depender de Portugal e eles se tornaram um país independente. Então, independência significa isso, não depender de ninguém, não depender de nada nem de ninguém. Muito bem, então nós vamos aqui para a questão de número 5, que vai nos fazer uma última pergunta. E vai nos dizer o seguinte: marque a alternativa que contém a frase que Dom Pedro I exclamou quando proclamou a independência do Brasil. Então nós vimos no nosso texto, turma, que Dom Pedro, quando proclamou a independência do nosso país, ele gritou uma frase às margens do rio Ipiranga. Então vamos relembrar qual foi essa frase. Nós temos aqui a alternativa A, que fala que ele disse: viva a pátria. Na verdade, nós não vimos essa informação no texto, né, turma? Dom Pedro não falou essa frase. Depois nós temos aqui a alternativa B, que diz que ele falou: os brasileiros estão independentes. E nós também não vimos essa informação no texto. Vamos pular para a alternativa D, que diz que ele falou: viva o Brasil. E nós também não vimos isso no texto, né, turma? Nós vimos exatamente a alternativa C, onde ele disse independência ou morte. Nós podemos conferir, voltando para o nosso texto, que ele disse isso. Ele estava no rio Ipiranga, em São Paulo, e gritou para os seus soldados, tá bem aqui, ó, bem em negrito: independência ou morte. Então a questão de número 5 fica valendo como a resposta certa a alternativa C de casa. Tudo bem, turma? Então essas foram as nossas atividades de história referente às semanas 25 e 26, onde nós aprendemos um pouquinho sobre a independência do nosso país, a independência do Brasil. Espero que todos vocês tenham feito as correções nos seus cadernos e nos encontramos em uma próxima videoaula. Bons estudos e até lá!